Chamá-lo aqui, ele já apareceu. Fazer o convite para ele entrar aqui conosco. Seja bem-vindo, Fia. Chega mais. Para quem está entrando agora na live e ainda não me conhece também, sou Letícia Coelho, sou compositora, sou instrumentista e a gente está nesse processo de lançamento de um disco autoral, focado na rabeca brasileira, em diálogo com outros mundos. E a gente está fazendo essas lives agora com alguns mestres, mestras, tocadores de rabeca. Olá! Estou aqui. Ei, Então, Fia, seja bem-vindo. então, que legal. Assim, é a primeira vez que eu estou fazendo aqui pelo celular, pelo Instagram. Então, assim, vai acontecer alguma coisa aqui, algum percalço, a gente vai conversando, tá? Tudo Você me bem, ouve bem? tranquilo? Sim, tô te Tá, ouvindo bem. Então, beleza. primeiro seja bem-vindo, né? Assim, tô muito feliz de você ter topado essa empreitada, né? Porque fazer live é uma empreitada, né? É. E a gente contando para as pessoas, né? O Fiaming foi meu professor durante o meu curso de graduação em música na Universidade Estadual de Santa Catarina. No post de divulgação, Fia, eu contei mais ou menos como é que eu cheguei até você, que eu tinha Uhum. acabado de chegar de Recife, né? Tinha estudado no interior da Zona da Mata Norte, em Condado com o seu Luiz Paixão. E aí fiquei sabendo que você era professor na UDESC, e aí fui na UDESC um dia e te encontrei lá pelos corredores e me apresentei. Falei que tinha chegado de Recife, que eu queria estudar com você e tal, que eu ia fazer vestibular. Então, acaba que eu cheguei de um mestre, né, lá de Recife e fui procurar outro em Florianópolis, né? Então, eu acho que a chegança foi mais ou menos desse jeito, né, para mim, assim. É, eu E fica lembro. muito. Eu Como? lembro quando você, eu lembro quando você estava chegando com a Rabeca e assim, parece que foi outro dia, né? Porque isso foi 2014, é isso? Foi. Cheguei em É, 2013, eu estava fazendo vestibular, né? Eu entrei em 2014 na aham, universidade lá. é. Então, e aí fica Então, assim, pode falar. não, é que essa a sua história é bem interessante, assim, a sua busca pelas coisas, né? Primeiro você foi atrás dos tambores lá do Jequitinhonha, depois a rabeca. Então, assim, bem a sua trajetória é importante para a gente ter assim como parâmetro, né? Nesse momento atual de procurando outras formas de aprendizado, né? Então isso é bem legal que você fez um caminho bem, vamos dizer assim, bem nosso, né? De aprendizado. Então, Uhum. eu acho que esse CD, então agora, né? Quer dizer, que esse CD começou ali, que foi o seu trabalho de TCC, né? As primeiras músicas que você fez, né? Que a gente conversou, até uma modalidade assim nova de TCC, né? Tem um trabalho, processo criativo e tal, porque geralmente os TCCs são feitos assim mais uma parte acadêmica, teórica, né? De pesquisa, de bibliografia e tal. Então essa parte criativa estava assim acho que não sei se já tinha sido feito no departamento de música algum TCC como o seu, de assim, de um número de músicas e tal. Não sei, acho que o seu acho que foi o primeiro. Eu acho que ali E na UDESC pelo menos foi, né? Assim, é, tanto é que então, foi uma brechinha, né, que a gente achou.
Então, poder isso é fazer, assim. bem legal e assim, na verdade, quer dizer, a minha orientação foi bem pequena, que você fez sozinha, né? Eu só cheguei na hora do estúdio e a gente gravou aquelas 3 músicas, né? Que era no TCC. É, foram 4, né? Mas não, mas na verdade, essa orientação foi a gente pensar nos arranjos, a gente encontrou para tocar, né? Aquilo para mim foi uma É, orientação, né? É um é, estudo, né? é, Dá trabalho, né? Pensar nessa parte é, também, assim. Para mim, eu aprendi pra caramba. não, foi assim, o ato de fazer a coisa é o próprio aprendizado, né? Não é uma coisa que você traz de Sim. fora, um, um Uhum. conhecimento, um depósito, né? É uma coisa que É. aquilo que você já tinha dentro de você, né? Aquilo que o Paulo Freire fala, né? Que você aprendeu que você já sabia, né? É. Né? Mas teve muito dedo seu, assim, até hoje, antes da live aqui, eu tava pensando, falei assim, nossa, se a gente for tocar alguma coisa, o que que seria legal? E aí eu tive uma ideia de tocar uma música que eu gravei nesse disco aí, e que eu só consigo tocar ela em uma rabeca só, porque a É. gente fez esse trabalho junto do TCC. Então, Ah, porque a gente estudou, eu aprendi com você a investigar, né? Então, mas no ah, finalzinho aí a gente fala mais dessa música, assim. Mas eu acho que o desafio nosso de hoje aqui é falar sobre você, né, Fia? Porque você é um pesquisador, um músico, você está sempre trazendo histórias das pessoas, sempre investigando processos junto com as pessoas. Mas eu não sei se em alguma conversa, alguma live, alguma entrevista, o pessoal já mergulhou na sua história, né? Porque é o que a gente disse, que você disse, né? A gente tem, você falou da minha trajetória, né? Que é um lugar para a gente olhar, né? Uma trajetória que passe por caminhos nossos do Brasil, mas eu acho que todos nós, músicos brasileiros, a gente tem estratégias e a gente faz escolhas que são muito ricas nas nossas caminhadas, né? E só que a gente não conta isso, né? Não tem uma escola que a gente estude as trajetórias das pessoas normais, né? A gente só estuda os imperadores, né? Essas pessoas que destroem o mundo, né? Então a gente está ah, precisando de estudar as histórias das pessoas que constroem coisas, né? E para mim você é uma pessoa que constrói muitas coisas e construiu muitas coisas, né? Não só musicalmente, mas como professor, você também constrói pessoas, né? Então, a meu convite, minha provocação aqui é a gente poder falar de você, né? E eu queria começar te perguntando sobre a sua infância, né? Onde que hum. você cresceu, né? E como que foi, assim, a sua infância, a sua relação com os encantamentos da infância e as coisas que a gente gosta de fazer quando a gente é criança. Então, eu nasci em São Paulo, capital, e morei lá até os 18 anos. E assim, tive uma infância bem pouco interessante, assim, de uma criança de classe média que é bem comportada. Eu era o filho mais novo tem mais 3 irmãos mais velhos, uma irmã e 2 irmãos. Então, assim, eu sempre fiquei aqui naquela rabeira, assim, né, do filho mais novo. Mas, assim, a minha infância, a relação com música, por exemplo, era é, bem pouco ativa, assim. A minha família não era uma família muito musical. O meu pai foi um artista plástico, um pintor engajado lá nos grupos paulistanos, tal, muito ativo, tal. Mas assim, eu só fui começar a fazer música adolescente, assim, quando eu comecei a ouvir a radiodifusora, que na época, na década de 70, eu ouvia junto com meu irmão mais velho, que aí já tinha é, um gosto de ouvir rock e tal. Então comecei ouvindo música de rádio e basicamente o rock da década de 70. E daí
Assim, o Mais próximo do passo roqueiro. Semana passada o Cláudio falou também que ele descobriu o mundo da música escutando metal, é que isso. foi a primeira coisa que ele ouviu e gostou. Então, aí os grupos que eu ouvia era isso aí, Black Sabbath, Deep Purple, tal, aí eu comecei a gostar de música. E aí eu tinha um violão em casa que a minha irmã tinha estudado alguma época ali, que estava encostado ali. Aí eu comecei a tocar o violão como guitarra, por conta minha, né? E aí meu irmão também, a gente fazia essas coisas juntos. Isso assim até os 13 anos, assim, nessa idade assim de mudança, né? Aí o meu pai viu assim esse nosso interesse por instrumento, tocar e tal, e ele conhecia na época o pessoal da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que era uma escola de artes e que tinha todas as teatro, artes plásticas e música, né? E era uma escola nova, muito assim, com vários professores que vieram da Bahia, lá da escola da Universidade da Bahia, gente que estava em Brasília, na UNB, que depois em 64 saíram. Então juntou um pessoal assim bem bacana, com assim uma uma visão de ensino de música muito inovadora, né? Tanto que, assim, na década de 70, né? Isso eu estou falando é 74, quando eu entrei na Fundação das Artes. E aí, eu tinha já 16 anos, eu acho, ou 15. Aí eu entrei lá para estudar violão. Fui lá procurar um curso de violão. Só que daí, para estudar violão, eles faziam para você entrar num curso de instrumento, eles faziam um curso tipo assim, musicalização, uma coisa geral, né? Antes de você entrar no instrumento, ou assim, junto, né, com o instrumento. E aí, olha, nesse curso que era o curso de música, né? Aprendizado musical, a gente tinha matérias incríveis, assim. Então, a primeira aula que eu tive de música foi com o Zé Gramani, ensinando rítmica. Gente, Isso em 74. Então, a primeira aula, assim, eu fui para estudar nossa. violão lá, né, para sair né, conhecer mais coisas do ambiente musical, e aí cair naquela aula de bater palma, andar em roda, não sei o quê, né? E não entendi nada, quer Quantos dizer, anos eu você não, tinha, filha? assim, aquilo para mim. Quantos anos você tinha E, nessa época? oi, eu não estou te ouvindo, Letícia. Acho que não estou Quantos ouvindo. anos que você tinha? Sua Continuo não te idade? ouvindo. Será que eu tenho que apertar alguma coisa aqui? Não, acho que deve Saudosa ser. Fundação das Artes, aqui, ó. Tem alguém que está falando aqui. Então, Você voltou a me é, ouvir? Não. aí a gente tinha a, a- a aula de história da apreciação musical. Essa aula que eu mais gostava. Então, na aula de apreciação musical, a gente ouvia música contemporânea, música popular, ouvia de tudo. E assim, sempre com um olhar crítico, né? Tentando é, descobrir as coisas. E aí eu fui assim me envolvendo com a coisa, o ambiente era muito saudável, assim, os professores eram muito jovens, né? Tipo, o pessoal que já tinha estudado lá, né? Que a escola foi inaugurada, acho que em 69 ou 70, assim, no comecinho da década de 70. E então todo mundo que dava aula era pessoal que já tinha
estudado lá e tinha terminado assim a primeira turma, né? Aham. Então, a, e aí, então eu fui, aí eu cada vez mais, né? Eu primeiro eu ia só ter as aulas, depois eu comecei a ir para fazer parte de grupo, daí ir para ouvir os concertos, daí assim, depois de um ano, tá, eu tava assim, eu passava a semana inteira lá, né? E que São Caetano é uma cidade é tipo Betim, BH, né? Uma cidade industrial ao lado de São Paulo, né? E a Uhum. escola era tão boa que assim a maioria dos alunos acho que vinham de São Paulo, gente assim que vinha de longe para ter aula lá, né? E aí é isso. Então aí eu comecei entrei assim, quer dizer, se eu tivesse ido estudar, sei lá, num conservatório qualquer, tal, provavelmente eu não estaria fazendo música hoje, né? Porque assim a, a, a a forma de ensino nos conservatórios é muito desestimulante, né? Então ali Uhum. eu encontrei, quer dizer, não que quando eu entrei ali, eu era assim, como eu falei, né, bem assim, não sabia de muita coisa, né? Era um aluno mediano na escola, jogava futebol com os meninos da rua, sempre ficava no gol porque eu jogava mal, assim, nada que eu fazia era muito bom, entendeu? Então daí na música eu encontrei o meu lugar, né? E aí, mas daí eu entrei lá, eu fui estudar violão, né? Uhum. Que era um instrumento que eu conhecia, né? Então fui estudar violão e o meu primeiro professor de violão lá foi o Edelton Glöden, que é um violonista incrível, que é, né, é professor da USP hoje em dia, e tal. E aí era assim, eu era o último aluno que ele dava aula, então aí a gente acabava a aula e ele voltava, ele pegava o mesmo ônibus que eu voltava para casa, né? Então a gente voltava junto. Então, e antes de voltar, ele ficava tocando as coisas que ele estava estudando, então Léo Brauer, não sei o que, toda aquela coisa. Então eu fui começando a conhecer assim esse repertório, né? por, é, por esse contato, né, de ver um cara assim, que ele não era, ele tinha seus 20 e tantos anos nessa época, ele não era Uhum. muito mais velho do que eu, né? E, e aí foi, mas aí então eu comecei a estudar violão, violão clássico, né? Todo dedilhado, não sei o que, o método do Henrique Pinto, aquela coisa toda, né? E assim, comecei a estudar né, com toda a questão da leitura e tal. E aí, num certo dia, uma professora de lá, que era mais velha, a Marília Pini, a Marília Pini é uma figura, ela tem agora quase 90 anos, eu acho. A Marília está em São Paulo e ela tocava viola, né? Uhum. No, no quarteto lá de cordas da fundação. E um dia e ela dava Viola aula de de arco, violino. né? Estava ali na entrada, ali conversando, não sei o que, daí ela chegou com um violino e falando: Ah, alguém está vendendo esse violino, não sei o que, eu trouxe para mostrar para alguém, não sei o que. Aí eu olhei o instrumento e falei: Ah, tá vendendo violino? Posso dar uma olhada? Daí eu fiquei interessado pelo instrumento, pela a questão, a madeira, sabe? Aquela coisa, o violino é Sim. apaixonante, né? A- e aí eu fiquei pensando, puxa, bem que agora estou terminando, eu estava nessa época terminando o colegial, né? Na época. Eita, deu uma travadinha.
Acho que travou aqui um pouquinho o vídeo do FIA. Vamos, Instagram. Ah, acho que ele caiu ali, a internet. Bem, gente, para quem tá entrando aqui na nossa live, eu tô aqui conversando com o Luiz Fiaming, que é um grande músico, pesquisador de música, violinista, rabequeiro. Ele participa do disco No Passo da Rabeca, que é um disco que eu gravei agora durante a pandemia, mas na verdade ele começa em 2018, quando eu decidi fazer meu TCC em formato de disco autoral. E daí ele foi meu orientador ao longo, na verdade, do curso inteiro de graduação. Eu entrei no curso muito por causa dele. E aí a gente fez um processo de orientação, criação juntos e gravamos algumas músicas. E foi o meu TCC de conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso. E nesse ano agora, na pandemia, via Aldir Blanc, foi possível gravar essas músicas e gravar outras músicas, né, que estão aí no forno para serem lançadas. No dia 21 agora sai um single que o Fia participa, inclusive, chama Baião de Oiá. Tem o link para o pré-save na minha bio. E dia 11 de novembro vai ser o lançamento do disco. Então, nessa live aqui, a gente está caminhando junto com as pessoas que participaram desse processo ao longo dos últimos 8 anos, desse meu processo de investigação e criação com a Rabeca. E a gente está aqui se encontrando para compartilhar as trajetórias, né, que são teorias de histórias de vida, de música, de caminhos possíveis de aprendizado, né, da música brasileira. E hoje a gente está aqui com o FIA, né, com o Luiz Fiaming. Ele caiu aqui agora, acho que deu algum problema na internet lá na casa dele, mas ele já está voltando. Então a gente vai esperar só mais um pouquinho ele aparecer aqui de volta, para a gente poder continuar a nossa prosa, né? Vi aqui as mensagens dos amigos, das amigas. Coisa linda essa troca. Renan, beijo. Pessoal do Quintal. O Wellington entrou. Pessoal, todo mundo da UDESC, né? Que já foi aluno do FIA também, né? Já passou esse amontoado de conhecimento, né? Que é o FIA. E, e aí a gente está aqui com ele hoje para ele tá contando histórias aqui que eu acho que pouca gente sabe. Então vocês esperam só um cadinho que ele já está entrando de volta para continuar a prosa. Luiz Fiaming. Já vem, gente. Espera só um minutinho aí que ele tá vindo. O Fia, ele participa de 3 músicas do disco, né? As músicas foram gravadas à distância, né? São composições, 2 composições minhas, uma que a gente fez junto também. Então a gente fez essa gravação à distância. Wellington. Oi, Wellington. Então, o meu primeiro contato com a Rabeca, na verdade, eu ouvi a Rabeca, né? Nas gravações dos músicos do Nordeste, né? Principalmente aquele grupo Mestre Ambrósio, é a minha primeira memória sonora de Rabeca, né? Então eu tinha uma imagem assim sonora do que era a Rabeca, mas já gostava demais. Mas é um negócio impensável, nunca tinha imaginado que um dia eu ia tocar, né? E aí lá no interior de Minas, em Viçosa, a gente tinha um grupo de percussão de mulheres, chamava Flor de Batuque, em 2006, 2007, 2008, e a gente tocava algumas músicas tradicionais de Minas, do Nordeste, de outras regiões do Brasil também. E a gente sempre batia com essa coisa da Rabeca também, sempre essa sonoridade vinha pra gente, mas uma coisa muito distante, né? Porque a gente não conhecia nenhum rabequeiro, né? E tem uma grande amiga que tocava comigo, a Adeline Ribeiro, musicista, que foi morar lá em Pernambuco, acho que em 2005, 2006, eu acho, não tenho certeza.
e ela apareceu com uma rabeca lá em Viçosa, e foi a primeira vez que eu vi uma rabeca, né? Então, eu vi aquilo, achei muito estranho, muito distante, assim, de mim e tal. E aí, muito tempo depois, em Florianópolis, eu entrei num curso de música, eu queria estudar música, entrei num curso de orquestra, lá do IFSC. E aí, os instrumentos, eu escolhi a viola de arco, porque eu gostava da sonoridade dela, porque ela não era tão aguda quanto o violino. E aí, fui estudar viola de arco, mas eu queria tocar forró na viola de arco. Né? E viola de arco é um instrumento que faz muito contracanto, né? Na orquestra e tal. E aí eu decidi assumir que, na verdade, eu queria era tocar rabeca, né? Então eu juntei umas patacas, uns dinheirinhos de alguns trabalhos que eu fiz na época e fui morar no interior de Pernambuco, lá em Condado, pra. Foi morar em Recife. Na verdade, foi periferia de Olinda e depois eu fui parar na Zona da Mata. Na live da semana passada a gente falou um pouco disso, como que eu fui parar na Zona da Mata, porque eu fui atrás do Cláudio Rabeca e ele que me mandou pra lá. E aí eu conheci o Sr. Luiz Paixão, que é um mestre de cavalo marinho, e tive aulas com ele. Mas o meu contato com ela foi imediato. Eu peguei o instrumento e já fui aprender a tocar. Então não teve um encontro prévio, sabe, com o instrumento. Foi mais, foi mais assim mesmo, encontrando e tocando. Opa, voltou! Aí, vamos ver aqui. Eba, Eu mudei aqui o lugar, então vamos ver se aqui vai melhor. Então, massa. tá, Você tá me ouvindo, filha? sim, Agora? tô ouvindo bem. Sim, Então, aqui eu tava querendo te perguntar aquela hora, mas aí você não, como você não estava ouvindo, eu não perguntei. Quando você começou com esse curso, você estava com quantos anos? eu tinha 14. 14 anos. E aí você estudou lá até quando? Eu estudei até os 18, quando eu fui para Campinas. Então, aí a, a- Você eu estava parei falando pra gente, você do parou no violino. encontro com o violino. E, então, aí Sim. foi também uma coisa assim, ah, paixão à primeira vista, né? E aí eu praticamente tocava o dia inteiro naquele negócio meio de adolescente, assim, né? Videogame, né? É, e aí, assim, daí começou a aparecer grupos, não sei o quê, lá na, na, na Fundação das Artes tinha uma orquestra, que era uma orquestra que chamava Salada Mista. Salada Mista porque era uma mistura de big band e orquestra, como é a jazz sinfônica hoje, né? Então juntaram todos os instrumentos e quem dirigia a orquestra era o Hamilton Godoy, o pianista, né? Uhum. Irmão do Hamilton, do Zimbo Trio, né? Mas um cara assim muito experiente e tal, né? Ele tinha aquela escola lá em São Paulo, o Clã, né? E aí então E você gostava de tocar o quê, filha? Rapidão, antes de você contar desses grupos. Quando você começou a tocar violino, o que que você gostava de tocar? eu, assim, então, a primeira música que me impressionou foi uma sonata de Corelli. Assim, eu nem sabia que era Corelli, na verdade. Eu comecei a tocar aquilo, estava no método lá de violino, e aí depois de muito tempo que eu fui ver que, então aquilo ali era Corelli. Eu lembro disso, um negócio que, assim, que eu me identifiquei com aquela música, né? Então, essa coisa da música barroca, assim, desde do começo Desde mesmo. o começo. Já estava É, lá. Olha que e incrível. aí, então, aí a diferença é que com o violino eu conseguia tocar em grupo, que era o que eu gostava de fato, entendeu? Porque o violão tinha aquela coisa sempre solista, aquele negócio, e Aham. eu não era muito dotado, sabe, para essa coisa solista, né? Então, é sempre uma coisa assim, era uma coisa forçada, né? E também aí o violino começou assim a, né, tocar em grupo, assim, aí
o contato com as pessoas. Então, o que eu gostava, na verdade, no violino era essa atividade musical é, mais coletiva, né? E Uhum. aí, E aí você assim, começou a tocar nesse grupo, né? Que era, como é que chamava é, mesmo? salada mista. Balada Era Mista. uma... E aí, depois disso, nessa época, isso aí é 76 por aí, estava a Orquestra de Campinas, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, estava também se reestruturando, não sei o quê, com o regente Benito Juarez, né, que é mineiro, né? O Benito estudou música aí na orquestra da Polícia Militar de BH. E, então, ele foi para Campinas, o Benito era também regente de coral, do Coral USP, lá ele fez várias coisas com coral, movimento coral lá em São Paulo, e essa época, em 74, ele foi para Campinas para reestruturar essa Orquestra Sinfônica de Campinas. Reestruturar significava trazer gente nova, não sei o quê. E uma das políticas assim que ele inaugurou ali de fazer tipo uma orquestra escola. Então, assim, tinha os músicos profissionais, Uhum. experientes, não sei o quê, mas tinha um monte de gente nova, assim, gente que tinha 2 anos de instrumento, sabe? Uma moçada assim ah, porque naquela época, assim, não tinha tanto músico como tem agora, né? Assim, ser violinista era difícil, não era uma, não, tinha estavam assim a, os movimentos de formação, né, orquestra jovem, tudo isso que aconteceu em São Paulo aconteceu depois, né, na década de 80 para frente. Então, assim, o Benito estava numa posição também assim de para renovar a orquestra, ele tinha que contratar gente nova, muito. E aí eu Uhum. entrei nessa onda. Eu tinha lá uns 2 anos de estudo de violino, um pouco mais, assim. Aí eu fui lá para tocar na Orquestra de Campinas, fui aceito, não sei o quê, fui assim, como um estudante, né? Tipo um estágio, mas eu fui contratado, assim, normal. Era de repente, com 18 anos, eu virei funcionário da prefeitura, músico da orquestra, entendeu? Gente, que incrível, Cia! Que É, incrível! aí, e tocando violino. Então, a primeira música que eu toquei na orquestra de Campinas eu entrei lá em 76, 76, isso, 76 ou 77. E então começou a temporada, então eles ensaiavam, tal. Era uma orquestra meio maluca, assim, tinha uma, um cronograma de ensaio assim o dia inteiro, quase, sabe? Os músicos era aí, mas era uma moçada muito entusiasmada, muita gente nova, então muita gente de fora, de todo lugar do Brasil. Então o pessoal tava lá para fazer música, assim, sabe? Não tinha, não Uhum. era um esquema funcionário público que vai lá cumpre a sua hora, tal. Era assim, tava o dia inteiro em função daquilo. E a primeira música que eu toquei com a orquestra, lá na última estante de segundo violino, lá no final atrás da percussão até, foi o Pássaro de Fogo de Stravinsky. O Pássaro de Fogo é uma música difícil pra caramba, para as cordas, que é cheio de efeito, aquela coisa Sim, meio super moderno, né? isso, impressionista, não sei o quê, compasso, um monte de coisa que eu nem assim, não sabia como resolver. Daí, nos ensaios de naipe, o trabalho era justamente a gente aprendia as coisas com a música, entendeu? Assim, era uma Aham. orquestra escola de fato. E, assim, deu certo, porque depois de um tempo ali, eu fiquei 2 anos na orquestra,
Aí, quando abriu o curso de música na Unicamp, que foi em 79, então eu entrei lá, eu entrei em 77. Em 79, abriu a primeira turma do curso de música da Unicamp, porque até então tinha curso de música superior em São Paulo só na USP. E, e na USP era assim, era um curso muito fechado, muito complicado ali por vários motivos. E o curso da Unicamp surgiu assim com uma proposta super inovadora, um cara, José Luiz Paes Nunes, que é um cara incrível, que foi aluno lá do Kohlreuter na Bahia, justamente, na escola Ah, de dessa música. leva. Essa leva de que em 59 e início dos anos 60 estudaram lá na Federal da Bahia, que tinha esse curso de artes, né? Então, na Federal da Bahia tinha, né, Walter Smetak, quer dizer, o Tom Zé, né? O Tom Zé foi Sim, aluno da Federal o Gilberto Gil também foi ali, era um curso de música assim que abarcava sim, muita coisa, né? O Kohlreuter era um cara assim especial. E sim. Esse Zé Luiz Paes Nunes foi assim criar esse curso lá em Campinas com o aval do Zeferino Vaz, né, que era o reitor da Unicamp, e o Zeferino Vaz deu para ele assim carta branca para ele contratar gente. Então veio o Almeida Prado, por exemplo, ele morava na França nessa época, ele voltou para o Brasil para ser professor lá, né? Então o Damiano Cozella, que é um outro professor também arranjador incrível, né? Que foi professor aí de várias gerações de músico, né? Todo arranjo de coral, por exemplo, né? Tem a mão do Damiano Cozzella, porque ele que inovou essa área de escrita para coro, né? Escrevendo a música Uhum. popular, então arranjos Dorival Caymmi, é, Chico Buarque e tal, então assim o repertório também, né? Assim escrevendo esse então a gente começou aí quando eu entrei na Unicamp em 79, eu resolvi sair da orquestra, assim uma coisa meio maluca, né? Porque na orquestra eu tinha um emprego, carteira assinada, tudo, salário, né? Sim. Aí, mas eu falei, não, eu quero estudar ainda muita coisa, porque o ambiente da orquestra é assim também meio restritivo, né? Você fica só em função daquilo e as pessoas ao seu redor não estão interessadas em aprender mais, elas estão interessadas em fazer aquele Executar serviço aquilo e ali. ponto final. E eu estava interessado em continuar aprendendo, não sei o quê. Então eu saí da orquestra, larguei mão do meu salário lá, fui daí viver dando aula para cá e para lá, não sei o quê. E aí foi isso. Daí eu fiquei na Unicamp, e na Unicamp eu fui estudar composição, eu não fui estudar violino, porque Hum, não gostava do professor de violino que tinha lá, que era um virtuose, né? O Nathan Schwartzman tinha estudado o Nathan, ele foi o único aluno brasileiro que estudou com o Galamian. O Galamian é assim o grande não faço ideia de pedagogo, quem é. é um cara assim quem Quem toca é? violino, né? Todos é o cara, né? Mas o É o Nathan cara. De onde que ele é? esse Natan, ele era muito chato, ele era assim, tipo virtuoso mesmo, de tocar os Paganini, não sei o quê, e eu não me via naquela função, entendeu? Então, eu Uhum. não entrei no curso de violino e fui estudar composição. Não porque eu tivesse algum dom para aquilo, porque o curso de composição, assim,
até então nunca tinha escrito nada, assim, não era só exercício, não tinha uma, um ímpeto de criação, nada, assim, era, nesse sentido era bem, vamos dizer, bem travado, né, com essa coisa, meio, mesmo tendo estudado numa escola tão inovadora como a Fundação das Artes, a Fundação das Artes era assim um bom conservatório, né? Assim, em termos Era de um conservatório brasileiro, né? Sim, se for é, pensar um pouco, né? Tinha uma é, brecha maior. tinha assim alguma coisa de música brasileira, não muito, e assim toda aquela vamos dizer aquela epistemologia europeia, né? A partir da Sim, sim. escrita, né? Tudo você aprende a partir da escrita, não a partir da prática, né? E Sim. então, quer dizer, para ter essa mudança, assim, aí a coisa só foi mudar para mim quando eu comecei a tocar rabeca. A rabeca foi assim, o grande, vamos dizer, eixo, né, que mudou. Assim, com a rabeca eu pude ter a, a vivência de aprender de fato com um instrumento, entendeu? Porque no violino a coisa vem assim, vem um pacote pronto, entendeu? Você recebe o instrumento, o arco, não sei o quê, daí tá tudo 300 anos de metodologia que é assim descarregada nas costas do aluno, né? Então o aluno assim, eu imagino eu ali com 16 anos, 15 anos, não sei o que, você de repente vê uma carga assim que você tem que ficar carregando aquela carga. E a rabeca não, a rabeca ela vai por um outro lado, né? Ela vai por Uhum. um aprendizado pela prática e não vai com essa, ela não impõe ao aprendiz uma, uma obrigação, né? Ela vai pelo, assim, pelo prazer, pela busca da sensorial da coisa, né? Então, na Rabeca, Mas como que apareceu? Como é que ela apareceu nesse curso de composição? Você entrou no curso de composição. entrei no Como curso é de que foi aparecer composição. Rabeca nisso? Então, isso foi só depois, na década de 90. A gente está falando aí, estamos chegando, né? Década de 80. Agora, eu sou velho, né? Eu tenho 63 anos, então a história Então, é mas você longa. estava no curso de composição, você encontrou com a Rabeca no curso de composição ou foi Não, depois? não. Na década de 80, assim, não se falava em rabeca. Não tinha nenhum lugar Uhum. no Brasil, quer dizer, na década de 80, não se falava de rabeca e também de cultura popular. A única coisa que tinha, de fato, na década de 80, era quinteto armorial, movimento armorial. Então, você tinha lá, Uhum. lembro isso perfeitamente, até a gente tinha uma colega, a Alice Lume, que atualmente mora em João Pessoa e é casada com o Pintacilgo, que tocava no Armorial. A Alice tocava no Tarancon, o grupo de música latino-americana. Ela é japonesa, Sim. da colônia japonesa de São Paulo, mas ela parece boliviana, porque ela é bem de Okinawa, né, daquela parte do sul do Japão. E a Alice, então, aliás, eu conheci a Alice na Fundação das Artes, exatamente. A Alice era aluna lá também. E depois ela foi também da minha turma de lá da Unicamp, essa primeira turma aí e tal. E aí, então, por que eu estou falando disso? Porque a única coisa que tinha Na de década cultura de 80 não tinha. é, é, Uhum. era o Quinteto Armorial. E o Quinteto Armorial, o Nóbrega não tocava rabeca mais no Quinteto Armorial. Ele tocou rabeca em assim uma música dele. Ele não vê na rabeca um meio de expressão, né? Ele mesmo fala que ele se dá melhor com o violino, né? Mas aí
Então eu passei toda essa época da minha formação na universidade sem nenhum contato com cultura popular. Para você ter uma ideia, por exemplo, Mário de Andrade, né, que a gente hoje fala tanto, não sei o quê, a gente não Uhum. falava disso nos cursos. Eu, assim, eu vim, os últimos livros do Mário de Andrade, eu estava vendo outro, outro dia aí, Os Cocos e as Melodias do Boi, foram lançados pela Uneida Alvarenga na década de 80, 84 e 87. Isso aí, na Unicamp, passou assim, zero. É como se não existisse. Demora um pouquinho, né? Demora um É, pouquinho para não, chegar. é que estava assim, a questão é, do folclore, né, como se chamava na época, isso estava em baixa, assim, depois de uma, vamos dizer, de uma, de, vamos pensar assim, né, se tem aquela coisa os compositores nacionalistas, né, teve um rescaldo assim, na década de 80 ninguém era mais nacionalista, era assim, era quase que um, uma uma aberração assim, né? Então, aí só daí na década de 90 aí já a gente está falando já Mestre Ambrósio, né? Siba, tal, começa ali 93, 92. Então, aí, né, que se você vê Mangue Beat e tal, isso tudo vem da década de 90. Aí começa os violeiros, né? A redescoberta da viola caipira. Então, tudo Uhum. isso aí é início dos anos 90. Então, começa a vir junto. Aí, a viola e os instrumentos parceiros, né? Então, o Gramani, por exemplo, ele ganhou a primeira rabeca dele, da Valéria, que levou essa rabeca para ele, que essa rabeca é a rabeca que eu tenho ela aqui até hoje, a rabeca de Iguape, mas na verdade ela não é de Iguape, ela é de Cananéia. Depois que a gente foi ver, ela foi trazida pela Ana Maria Kiefer, que é uma cantora, pesquisadora, musicóloga tal, lá do fandango, do reisado de Cananéia, essa rabeca que foi feita e era tocada pelo mestre Davino, já falecido. E ele fazia essas rabecas de 3 cordas, que são bem diferentes das rabecas da Zona da Mata, do seu Nelson e tal. Uhum. E aí essa rabeca, então, foi a primeira rabeca que o Gramani ganhou. Aí o Gramani já tocava no Anima nessa época, e o Uhum. Anima era um grupo de música antiga, fazia lá, repertório século XVII, não sei o quê. E a Valéria veio com essa ideia de, né, tocar Elomar, tocar umas melodias assim, uma renascença baiana, né, um negócio assim, aquelas coisas do Elomar, que então, e fazer, em vez de usar o violino, usar a rabeca. E também tinha nessa época já a viola caipira, né? O Ivan Vilela tocava viola, tudo do Uhum. meio da Unicamp, né? Mas isso aí já na década de Oi, não estou te 90, né? ouvindo. Tá me ouvindo agora? Ixi, será que vai cortar de novo? Você está me ouvindo? Vixe, eu tô te ouvindo. Você não tá me Ah, ouvindo? tá. Mas eu não te ouço. Voltou? Tá, eu vou escrever. Vou escrever no chat Ah, ali, ó. tá. Você pode escrever aqui, eu posso ler aqui. Vou escrever aqui. Então, aí, conforme eu estava falando, esse movimento, né, vamos dizer, de redescoberta dos instrumentos começa na década de 90. Aí, mas eu só vou entrar em contato com as rabecas em 96, quando eu começo a tocar no Anima. Então, nessa época, eu não vi sua pergunta aqui, Letícia. Você Aqui, vai ó. escrever? Lê Ah, ali. embaixo aqui? Aqui Tá, deixa eu embaixo. ver. Peraí, tomara.
que consiga voltar. Beijo. Ah, tá. Não sei Não, se isso é passa para alguém que cima. escreveu. Ah, peraí. Ah, já sei. Sim. Tá. É, desculpa aí, eu sou meio leso para isso aqui. Ah, como o Gramani. Ah, peraí. Quando você encontrou com o Gramani no curso de graduação? Ah, legal. Então, a, então, conforme eu falei, né, esse meu contato com o Gramani é bem cedo, né? Quando eu comecei lá a estudar na fundação, eu tive as primeiras aulas com ele, né? Nada com o violino, era tudo a questão de rítmica, né? E aí o Uhum. Gramani se mudou para Campinas para tocar na orquestra de Campinas, ele foi espala da orquestra, né? E aí eu reencontrei com ele lá em Campinas. Então, nessa época ele estava se separando da Glória, que era a companheira dele, que a Glória escreveu também os livros de rítmica, que se usa até hoje aí, as apostilas Sim. né? A Glória tem um papel super importante nessa parte da pedagogia da rítmica, né? E o Zé, né, como a gente chama o Gramani, o Zé Gramani, estava se separando da Glória, então a gente foi morar numa república, só do pessoal que era lá de São Caetano, não sei o quê. Então a gente alugou uma chácara lá no Guará, para quem conhece Campinas, o Guará era um bairro de chácaras, assim, perto da Unicamp. Então é super legal, assim, uma chácara que tinha carambola, tinha um quintal enorme, e a gente vivia ali fazendo, fazendo música. E aí, então, mas daí eu terminei meu curso na Unicamp, o Zé Gramani também saiu de Campinas, foi morar uma época em João Pessoa, ele foi dar aula lá tocar na orquestra de João Pessoa, não sei o quê. Aí ele voltou para Campinas, começou a dar aula no curso da Unicamp, dar aula de rítmica. Aí que tem que ele escreveu todo o método dele, não sei o quê, daí tem todos isso aí já na metade dos anos 80, né? E aí quando eu acabei o meu curso da Unicamp, eu ganhei uma bolsa para ir estudar música barroca na Holanda. Aí que veio que eu retomei aquela história lá do início, Voltou. né? E para estudar violino barroco, que era o que nesse momento ali, né? Eu estava assim, nem nunca tinha ouvido falar de Rabeca, né? E então eu fui para a Holanda com essa bolsa do CNPq e aí morei lá durante 5 anos. A bolsa era tão boa que era uma bolsa de 2 anos, deu para eu morar 5 lá. Então, assim, o CNPq já funcionou bem. Mas aí eu mergulhei nesse negócio da música barroca, do violino barroco e tal. E quando eu voltei para o Brasil, que foi em 93, o Gramani estava com essa história de Rabeca aí. Assim, eu não peguei esse começo. Quando ele começou a fazer essas coisas, eu estava na Holanda, né? E aí, então, aí que eu fui ver, a primeira rabeca que eu ouvi foi ele tocando, essas rabecas que ele tocava e tal. Então, aí, e daí quando, nessa altura, em 96, aí eu vim para Florianópolis, eu vim dar aula aqui. Eu já dei aula aqui num período anterior de Antes de quando ser professor. a gente se conheceu lá. Eu vim dar aula de violino, para você ter uma ideia. Fui Uhum. professor do primeiro curso do bacharelado de violino daqui. E aí isso foi durante 3 anos. E também não tinha nada,
nenhum contato com rabeca, tal, só ouvia as coisas que o Gramani estava fazendo, né? Ah, e aí, quando eu voltei para Campinas, tinha nascido meu primeiro filho, eu estava casado com a Valéria, e a Valéria estava coordenando as coisas do Anima. O Anima já tinha gravado um CD, né, o CD Trilhas, que é um CD totalmente desconhecido, que foi produzido lá por 4 grupos de Campinas, quer dizer, naquela época também era difícil gravar CD, né? Tanto que esse CD foram 4 grupos que se reuniram para gravar um, um CD, né? A orquestra de cordas, o trem de cordas. O trem de cordas era o Gramani, o Ivan Vilela e a Heloísa, que tocava violoncelo. Super legal o grupo, assim, tocando composições do Ivan, arranjos que o Zé fazia, né? O Ânima, que tinha 4 músicas, e o Duo Bem Temperado, que era o grupo que o Gramani tinha com Cravo, que tocava as Uhum. composições que ele começou a escrever igual um louco para Rabeca e Cravo, né? Ele tem mais de Sim. 80 composições. E aí, então, como a Valéria tinha essa atividade com o Anima, né? Então ela quis voltar para lá para continuar isso, né? E eu voltei junto, e nessa altura o Gramani estava bem doente, ele teve câncer no esôfago, né? Isso foi em 97, e ele faleceu em 98. E aí, nessa altura aí, 96, 97, ele falou, então você vai tocar rabeca no Anima. Ele me deu uma rabeca lá e falou, aprende aí e toca. Daí eu comecei a fazer as coisas que tinha, né? Antes de gravar o primeiro disco do Anima, o Espiral do Tempo, que foi em 97. Então, e no Espiral eu já toco rabeca. O Gramani já estava bem doente e tal, ele toca só em algumas músicas, assim, ele não tinha muita resistência, sabe? Porque a gente gravou ao vivo, né? Então a gravação ao vivo no Mosteiro de São Bento, lá em Vinhedo, perto de Campinas, numa acústica super legal, tá? Mas tudo gravado para espaçado, sem playback, nada, tudo assim ao vivo mesmo. Então, e tinha que ser à noite, tinha que ser gravado de madrugada, por causa do silêncio, né, do externo. E então o Gramani não tinha resistência para isso. Daí eu que toquei as coisas lá. Então a Deodora, aquelas músicas. Cria. Oi. Perguntinha aqui, ó. Peraí. Pergunta. Quando você encontrou Parará? Fa... Cris, peraí, deixa eu ver aqui. Passa aqui. Mais. Peraí, eu não estou vendo aqui. Passa Não para achei o que cima você só. perguntou, Letícia. Ixi, peraí. Tá um negócio aqui para eu publicar alguma coisa, não quero publicar nada. Não. É só Peraí, passa o dedo. peraí. Pronto, voltou. Assistindo esse vídeo, Fonseca, Parará. Então, ah, pergunta aqui no WhatsApp, que eu estou com ele WhatsApp? aberto aqui, daí eu consigo ver aqui, se você Tá. perguntar. Isso. Então, assim, a primeira coisa com Rabeca foi esse contato com o Gramani e tocando as músicas do Anima, né? Quer dizer, eu aprendi tocando, e assim, o primeiro rabequeiro que eu encontrei de verdade foi o seu Nelson, que em 98 eu fui lá Uhum. para Marechal, aí fiquei uma semana lá, daí foi o meu primeiro contato assim
com um rabequeiro de verdade, né? Então, o meu jeito de tocar rabeca é sempre De meio verdade é assim, ótimo. meio escolástico, entendeu? Eu sou um rabequeiro de música antiga, né? Porque assim a minha formação é dessa de um violinista, né? Agora, a, assim, a saber, daí a partir desse momento aí, né? A gente está falando aí já século XXI, né? Anos 2000. Então, o Anima começou a trabalhar bastante, a gente gravou 4 CDs, né, de 2000 a 2006, a gente gravou 4 CDs. Então, esse primeiro CD, o Espiral do Tempo, fez bastante sucesso, tal, né? Não sei por que ele ficou tão famoso, mas, assim, na época a CD também era uma coisa que as pessoas compravam CD, né? Tinha um hábito, assim, as pessoas Uhum. tinham esse... as pessoas presenteavam o CD, né? Comprava, dava de presente, assim. Hoje em dia ninguém mais pensa em dar um CD de presente, né? Mas, então, o, a partir dessa atividade assim profissional com o Anima, então nesse período, né, a partir desse primeiro CD do Anima, a gente começou a viver só do Anima, só tocando, só tinha muito concerto no Sesc, a gente tinha uma produtora nos Estados Unidos, então ela era meio assim workaholic, né? Então ela fazia umas turnês, a gente ficava às vezes um mês e meio nos Estados Unidos só tocando, então tinha um retorno financeiro assim legal que dava para sustentar o grupo. Então o grupo a gente assim praticamente esses 10 anos do século XXI, aí 2000 a 2010, a gente viveu do Anima, né? Porque também não tinha essa quantidade de projetos que tem hoje, né? Assim, projetos era coisa do Sesc, então a gente fez com Anima, a gente participou daquela turnê, a Sonora Brasil, umas 3 vezes. Então a gente tocou no Brasil inteiro, né? Assim, quase todos os estados, não sei o quê. E aí, paralelo a isso, eu comecei a fazer daí uma coisa que estava também dentro de mim, que é estudar, né? Fazer a parte assim, eu nunca abandonei essa questão de ler sobre as coisas. Eu sempre fui assim interessado em conhecer mais. Aí eu entrei no doutorado da Unicamp, né, em práticas interpretativas, mas com a rabeca, né? Então, o meu tema de estudo era esse repertório contemporâneo, né, com um repertório contemporâneo feito na rabeca, misturando essa abordagem também da música antiga, quer dizer, como que é a música antiga feita com esse viés dos instrumentos brasileiros, né? Então, aí eu me empenhei bastante. Daí, nesse doutorado, daí eu fui conhecer. Aí eu fui conhecer Mário de Andrade, entendeu? Daí eu fui ler as coisas de Mário de Andrade. Aí eu vi que tinha na pesquisa que o Mário de Andrade fez, na viagem etnográfica que ele fez em 28 e 29, ele encontrou com um rabequeiro, né, o Vilemão Trindade, que era um rabequeiro incrível, pelo que o Mário diz ali, pelas músicas que ele anotou e tudo isso. É, então, eu fui conhecer isso, daí eu fui, quando eu vim para Florianópolis, na UDESC, prestei concurso aqui para
cadeira de percepção, né? Percepção musical. Aí eu tive mais tempo também para pesquisar isso, né? Pesquisar a questão da, das rabecas no Mar de Andrade. Daí eu também juntei isso com temáticas que a gente estava fazendo no Ânima. E aí eu fui aprendendo assim com esse material assim, vamos dizer, de musicologia histórica, né? Porque o Mário de Andrade ele deixou os documentos, né? Ele ouviu lá os rabequeiros e escreveu. Então a minha função era travar contato de novo com essa música e vamos dizer, recriar isso para a Rabeca, porque o Mário de Andrade, como um, um homem de seu tempo, né, assim com um pensamento bem modernista, ele não estava interessado no instrumento, né? Ele estava interessado na estrutura da música. Então ele ia notar os cantadores, os rabequeiros e tal. Ele, por exemplo, ele não registrou nada do instrumento. Ele não tem um documento que diz o Vilemão tocava uma rabeca de 4 cordas afinada assim, assim, assim. Ele tocava assim. Tá? Ele só fala, ele só se preocupa com a pauta e assim com um Hum. viés sempre melódico, sabe? Interessa para ele a melodia e não o ritmo. Assim, sobre o ritmo ele não fala nada, ele só diz que dá dificuldade de grafar aquilo no compasso, né? Então, quer dizer, ele está vendo que aquilo na verdade não tem um compasso, né? Então, aí o meu trabalho foi mais ou menos esse, de imaginar essa música feita a partir de um olhar de um rabequeiro, né? Então, Sim, oi, fala. Se você não você está quer me que eu faça ouvindo. para baixo, aqui, deixa eu ver. Olha, não, olha a mensagem no Whats. Tem Te uma mandei coisa que mensagem no alguém WhatsApp. perguntou, tocando as músicas do Gramani, tá? E como você aprendeu? Já respondi isso aqui. Deixa eu ver. Desculpa aí, eu estou me embananando aqui com esse negócio que não abaixa. É, ah, peraí, cara, por que que não abaixa? Aqui, ó, tem um negócio aqui, ele tá escrevendo um monte de coisa que eu não quero aqui. Isso, quer dizer, eu quero só tirar esse teclado daqui. Inicializando. Ai, meu Deus, ele vai começar a fazer porcaria aqui. Deixa aí. Filha, filha, vou te Fala, tirar. Vou te tirar e você vai tirar? volta. Tá, Sai tirar e e volta. volta. Tá, eu vou sair e Isso. volto. Então, peraí, como é que eu saio aqui? Tum, deixa eu ver. Carcoarco. Ah, Cláudio, aqui, estou vendo. É o Carcoarco. Então, isso. Então, alguém perguntou do Carcoarco. Sim. Cláudio, tudo bem? Grato para. Ô, Cláudio, deixa eu ver aqui, agora estou vendo aqui. Então, o Carcoarco, quem perguntou, o Carcoarco é um projeto também que começou com o Gramani. Assim, ele, numa altura lá, quando ele estava nessa fissura de escrever para a Rabeca, ele escreveu uma série de duos, na verdade, para 2 violinos duos de choro, porque o Gramani tocava bandolim também. O Gramani ele é totalmente autodidata, ele começou como músico ali no interior de São Paulo, Itapira, não sei o quê, então ele sempre tocou a choro, não sei o quê. E ele tocava bandolim, tocava aqueles choros famosos do Jacó, do Valdir, não sei o quê. E ele então resolveu escrever arranjos para 2 violinos. Eu até cheguei a tocar com ele é, alguns desses duos aí. Aí, só que ele faleceu em 98, daí esse projeto ficou parado. E daí, quando a, a,
O Esdras é um violinista que estudou lá nos Estados Unidos, não sei o que, voltou para o Brasil nesse início dos anos 2000. E o Esdras também tinha sido aluno lá da Unicamp, conhecia o Gramani, tinha tocado junto com o Gramani, não sei o quê, e estava interessado nessa parte da música popular, não sei o quê, e então a gente resolveu criar esse trio, aí não com dois violinos, e como eram os arranjos, mas com rabeca, violino e percussão. Percussão era o Magrão, né, Pérez, ah, e um pandeirista incrível, tem uma mão enorme, toca timbas e toca tudo que é percussão. E aí com o Carco Arco, então a gente fez esse primeiro só esse repertório que o Gramani tinha deixado já escrito, né? A gente rearranjou, fez várias coisas, não sei o quê, e gravamos um CD, e isso foi em 2001, que é o Tu Toca o Quê? O Tu Toca o Quê surgiu de uma brincadeira que vai assim, tu toca o quê? Toco tambor, toco tudo, atabaque, tamborim também, toco bem, toca com quem? Toca com o Teco, com o Titico e Beto do Boteco, que do Boteco, no Boteco não tem Beto? Tem, não tem, não tem, não tem nem Boteco, tem a Teca da Boutique, aquela que te cacou o arco na cuca porque te detesta, não foi na cuca, foi na testa, pouco importa onde bateu, se foi na cuca ou foi na testa, o que interessa é que tu tava numa festa, mas eu tava no batuque tocando tabaco, tocando tabaco, tocando tabaco, tocando tabaco. E isso tudo é feito com o ritmo cruzado, porque o pandeiro fica, tu toca o quê? Toca o tambor, toca tudo, tabaco, tanta tamborim também, toco bem, toca com quem, toca com o teco, com o titico e beto, vai cruzar aquela coisa do Gramani, né, que vai defasando os ritmos, assim, daí chega uma hora que encontra. E isso aí é o Tu Toca o Quê? Que era uma parte lá que a gente fazia, que surgiu aí essa letra toda aí, surgiu numa aula que o Gramani dava aos festivais de inverno, festival de música, né? Lá em Londrina, em Curitiba, não sei o quê. Então, uma turma lá, acho que de Londrina, resolveu fazer essa brincadeira, não sei o quê, e aí ficou isso aí. Eu aprendi isso aí, né, decorei, não sei como, porque eu sei até hoje. E aí a gente usava isso no Carco Arco como assim, como uma marca ali de. Mas foi bem bacana esse trabalho do trio. Agora o Carco Arco continua, tem lá não é mais um trio, tem um quarteto, continua com essa proposta de música brasileira, né, instrumental, e não tanto de rabeca, né? Então, quer dizer, as rabecas sempre no Carco Arco sempre tiveram ali com aquele diálogo com o violino, né? Mas, legal quem perguntou aqui, né? O cara que eu estava esquecendo dessa. Sempre ver. Peraí, preciso pedir para você sair e entrar de novo. Preciso falar. Tá. Então, tudo bem, agora entendi. Então, eu vou sair, tá? Vamos Desculpa começar. aí. Agora, como é que eu saio? Eu desligo aqui? Ah, Peraí, eu não, vou peraí. tentar aqui do meu jeito. Peraí. Pare de compartilhar. Sair. Pronto. Fia, agora eu vou te procurar de novo. Vamos ver se a gente conserta, que eu preciso conversar com você, né? Tá ótima a gente te ouvir e tal, mas eu tenho um monte de pergunta aqui também para te fazer. Vamos ver se dá certo. A gente está tentando resolver um problema de comunicação, gente, no Brasil de 2021. Só um pequeno problema. Vamos ver agora se ele volta. A gente está conversando, produzindo. Tô aqui chorando, tocador de rabeca do Rio de Janeiro. O Cacoaco influenciou demais. Ah, que massa, Rodrigo.
Bom demais. Estamos convocando o Fia para voltar aqui, para eu poder ler esses comentários para ele também, né? Porque é novidade para ele essa live aqui no Instagram. Vamos ver se ele volta. A gente estava aqui de telefone sem fio, sem conseguir se comunicar, mas não acabou ainda não, gente. Espera aí que tem mais. O Fia tá voltando. Tô aqui, quero entrar. Ele tá mandando mensagem no WhatsApp aqui. Ai, gente, que ótimo. Vamos de novo, vou chamar ele aqui de novo. Vem, Fia! Aceita! Aceita o convite. Pronto. Aí, agora você tá me ouvindo? Sim, sim. Desculpa, eu estou ainda. Ah, Eu sou da época do WhatsApp, entende? eu Eu sou estou da assim, época do WhatsApp, né? eu estou da. Pois é, não, tá muito bom te ouvir, Fia. Nossa, assim, eu já supunha que ia rolar uma aula aqui, né? Porque é isso aí. Bom demais te ouvir, né? E só que assim, no meio de você falando, eu tinha um monte de coisa para te perguntar e tava aqui, vou poder perguntar. Mas Então, ó, eu vou dar uma passada aqui nos comentários, tá? Vou ler os uhum, comentários aqui para você. uhum, O Rodrigo falou que tá lá todo choroso porque ele é tocador do Rio, de Rabeca, e o Carcoaco influenciou muito ele ah, nas caminhadas dele. Tessariali diz que foi lindo. O Cláudio Rabeca falou biscoito, caba bom, que tá bom demais ouvir. Fiaminha é do tempo do Mirk. Acho que ele nem sabe o que que é Mirk. Você sabe o que que é Mirk, Fia? não sei não, o que que é? Não sabe. Mirk é tipo um dos primeiros chats assim que tinha no computador. Eu tenho que pegar Assim como eu, aqui. ele disse. Aqui, depois eu quero mostrar essa rabeca aqui, seu Nelson, olha que maravilha. Uma rabeca bem Linda engraçada. ela. Então, eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim, porque assim, ó, tem pessoal talvez que está assistindo que não conhece muito algumas dessas pessoas que você falou, né? Então, o Fia estava falando aqui do Gramani, que foi um grande pesquisador, né, brasileiro, de rítmica, de rabeca, que fundou o grupo Ânima, que existe até hoje. E ele falou também do seu Nelson da Rabeca, que é um mestre, tocador de rabeca, luthier de rabeca, que faz rabeca, que começou a mexer com rabeca depois dos 50, né, Fia? Começou a construir a Sim, primeira rabeca dele, já tá com 50 e tantos anos, né? 56, ele fala assim, ele resume essa história do seguinte, ele fala que ele desmente o ditado de que cavalo velho não aprende passada nova. Ele fala que ele desmente esse, Sim. é muito legal. E é muito incrível, assim, eu queria contar que eu conheci o seu Nelson, né? Tem uns 4, 5 anos, fui na casa dele, lá em Marechal, e é muito interessante porque eu fui lá conhecê-lo, assim, e eu cheguei meio que como uma descendente na linhagem, quase, das Rabecas, né? Porque eu cheguei lá, falei, eu sou aluna do Fiaming. Aí ele, nossa! Você é aluna do Fiaming, o Fiaming estudou com Gramani, gosto muito de Gramani. Nossa, você precisa de comprar a melhor rabeca que eu tenho, porque uma aluna do Fiaming não pode tocar uma rabeca ruim, né? Então, assim, eu acho muito bonitinho isso, assim, porque essa coisa né, dos mestres, dos mestres, dos mestres, né? Que as pessoas vão, essa responsabilidade de ensinar direito, da pessoa, né? Tipo, não, ela não pode tocar uma rabeca ruim, né? Ela é aluna do Fiaming, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco pra gente desse encontro com o seu Nelson, né? Porque algumas pessoas que te conhecem já sabem, né, que você era amigo do Gramani, estudou com o Gramani, tá no Ânima, né, que tem a Valéria, que é, nossa, assim, uma informação super importante, a Valéria que pôs a Rabeca na roda,
né? Eu achei isso genial, assim. E então, assim, eu acho que o Gramani já conhecia o seu Nelson, né? Antes de você conhecer, como que foi isso? Então, De você conhecer o seu Nelson, fazer aquele livro, o Gramani junto, como é que foi? o, então, o Gramani, ele teve um projeto, assim, quando ele... A vida dele com as rabecas foi um período bem curto, foi de 92 a 98, 6 anos. Mas em 6 anos, ele, Escreveu um assim, monte de coisa, né? um monte de coisas, parece o trabalho de uma vida inteira. E entre as coisas que ele fez, foi uma pesquisa que foi financiada pela FAPESP, que foi para gravar e registrar o processo de construção de 4 rabequeiros. Um é o seu Nelson, daí o outro é o seu Júlio Pereira, de Paranaguá, o outro é o Uhum, Martins Santos, de Morretes, e o outro é o Arão Barbosa de Iguape. Então ele foi atrás dos caras que ele tinha ganhado as rabecas, porque as uhum. coisas chegavam para ele, ele ganhava assim as coisas, vinha, ó, tem uma Sim. rabeca aqui. Então e aí então isso foi em 96 que ele foi para Maceió e Marechal, e foi lá, passou lá umas 2 semanas registrando. Tem mais de 600, eu estava vendo outro dia aqui, 600 fotos que ele tirou do seu Nelson construindo as rabecas. E daí, Você estava com ele nessa pesquisa? não, não, eu não estava. E aí tudo isso foi editado daí pela Daniela Gramani, que também é rabequeira, que é filha do Uhum. Gramani, que atualmente está no Canadá. E ela editou tudo isso naquele livro incrível, chama Rabeca, o Som Inesperado. E que aí o livro é, mostra bem essa ideia que o Gramani tinha das rabecas, de que a rabeca, primeiro, não é um violino, né? É um outro instrumento, não é um violino mal acabado, quer dizer, uma outra lógica de instrumento. E segundo, que cada rabeca é uma, né? Ele falava assim, Uhum. cada rabequeiro vai ter a sua rabeca, vai construir a sua. Então, a não padronização, né? Meio que sendo Uhum. uma forma de distinção do mundo do violino, que no violino você está falando de padronização, né? A padronização do Sim. jeito de tocar, do tamanho do instrumento, do timbre, né? O violino assim tem que ter sempre o mesmo timbre. Se você tiver um timbre um pouquinho diferente, não, então não, assim não passa pelo crivo, né? Da Uhum. Intes. E a rabeca não, a rabeca justamente traz essa, vamos dizer, essa voz que é sujeito, né? Que é uma voz de um sujeito, quer dizer, o instrumento tem assim então o seu Nelson, por exemplo, o seu Nelson é o autor, né? Que fez essa rabeca. Cada rabeca dele é diferente, tamanho, madeira Uhum. e por consequência o som, né? Então em vez de Sim. você ter agora uma coisa que é também muito particular nas rabecas do seu Nelson é o jeito que ele afina as rabecas. Ele afina com um acorde, né? Então, uma rabeca do seu Nelson, coisa do jeito que ele afina, você toca as cordas soltas, você já tem a música pré-feita, entendeu? Você não precisa digitar nada. Então, uma coisa que fica bem patente nessas rabecas é a questão da simplicidade, né? Ao contrário, de novo, do mundo dos violinos. Quer dizer, o mundo do violino é um mundo complexo, tudo tem ali
uma história assim muito complexa. E a rabeca vai por um outro lado, quer dizer, ela é um instrumento direto. Aquilo que você falou, eu peguei a rabeca e já comecei, não sei o que, entendeu? A rabeca tem essa, essa, essa força do imediatismo. E como isso aqui, só as coisas aqui já é música, entende? Então você não precisa, Sim. é, Mas ao você não mesmo precisa, tempo ela tem uma complexidade porque ela pode muito. A gente pode sim, mudar ela o tempo inteiro, né? sim, Então, às vezes, as pessoas ficam muito angustiadas de, nossa, mas qual que é a afinação que eu ponho? Qual que é o certo? Como que eu tenho que segurar? E, na verdade, ela só diz pra gente, o que que você quer de mim? Né? E a gente vai lá e faz o que a gente quer dela, né? vamos dizer, esse, é, é, esse contato e vamos dizer, esse constante entrave, né, que você trava com o seu instrumento, é como se o instrumento está te ensinando o caminho, né? Então, Uhum. isso, isso foi esquecido no violino. Nós vamos dizer, o violino é um instrumento que nasceu como uma rabeca, mas aí no seu desenvolvimento ele foi deixando essa história, vamos dizer, ligada às origens para trás e ficando um instrumento assim quase como uma abstração, sabe? Então, Uhum. fica esse ideal de um som, né? E a rabeca não Sim, tem um ideal de um som. O som dela é esse que ela tem. Então, se você tem uma rabeca que é pequena, não sei o que, ela vai ter um som X, a outra vai ter outro. Então, você vai sim, trocando o instrumento para assim, experimentar várias vozes, sabe? Então, isso é sim. Eu muito. queria que você falasse, Fia, do encontro seu com o seu Nelson, que isso é um Então, mistério. A gente não sabe. Quando eu fui para Maceió em 98, eu fiquei ali, eu conheci lá um médico, o doutor Gustavo, que tinha uma chácara ali, um lugar ali perto de Marechal, na verdade do outro lado da Bahia, né? E então ele falou, então eu vou, o seu Nelson vinha, eu fiquei lá hospedado nesse lugar e o seu Nelson vinha de barco, ele vinha com a rabeca assim, ele carregava a rabeca assim embaixo do braço, sem, sem com as cordas desafinadas, né? Ele andava aquela assim, e aí ele chegava lá, ele punha a cavalete, a corda e afinava. Primeiro ele afinava sempre a rabeca no mesmo tom, mi bemol, ele tem ouvido absoluto, assim, entendeu? Porque ele pegava lá o tom e afinava, e sempre uma afinação para o grave. Ele gostava dos sons graves da rabeca. Aí eu ia perguntando as coisas, né? Ele tocava, eu gravava umas coisas. E foi muito assim, porque o seu Nelson fala pouco, né? Mas ele gostava de tocar Tocar. e mostrar as Uhum. coisas. Então eu tentava ali, que eu usava sempre, usei a afinação dele, né? Essa afinação do acorde. Então eu estava já acostumado com essa afinação. E então a gente fazia algumas coisas juntos. Aí eu vi assim essa incrível capacidade, não é capacidade, incrível inventividade no ritmo. Porque assim, às vezes você ouvia uma coisa, você fala, eu acho que ele tá tocando errado, né? Aí ele repetia aquela coisa igualzinho. Quer dizer, não é que ele fazia uma coisa fora da métrica quadrada, Da né? Isso quadratura, né? da quadratura e assim com aqueles jeitos, né, que ele tira da percussão, não é? Então eu tive assim a primeira sensação disso, né, de como é importante o arco para a rabeca, quer dizer que o arco é um instrumento de percussão para o rabequeiro e não um instrumento melódico, né? Então, quer dizer, com o seu Nelson ficou bem claro isso assim
que para você entrar no mundo da rabeca, você tem que começar a entender o arco como uma baqueta, como um instrumento de percussão, né? Uhum. E Sim. aí, quer dizer, isso faz a distinção, faz toda a diferença, entendeu? Porque daí quando eu comecei a procurar também tocar assim, né? Aqueles repertórios que eu falei anotados pelo Mário de Andrade, que ver como é que esse ritmo que está escrito assim, mas isso aqui, na verdade, não é isso que está escrito, entendeu? Isso aqui na rabeca vai ficar Uhum. diferente a Do partir jeito. Uhum. a partir dessa, vamos dizer, desse movimento do ar. Então, a rabeca está muito ligada à questão corporal, à questão rítmica do arco, né? E nesse sentido é um instrumento, assim, como você falou, riquíssimo, né? Porque, quer dizer, o violino perdeu isso. Você entende? Uhum. Assim, os caras que hoje vão estudar violino popular brasileiro, né? O Nicolas Krasik, o Hertz e tal, falam exatamente isso, que você tem que partir do ritmo, né? Para você fazer música brasileira no violino, você tem que entrar Uhum. pelo viés do rabequeiro, entendeu? Porque Uhum. a escola tradicional de violino te ensina a tocar melodia, mas não a tocar ritmo, Sim. Aham. entende? Então, porque a música, Sim. a música de violino, a música de orquestra, e tal, é assim, tudo bem, tem, claro, tem um ritmo escrito ali, mas o arco não é um propulsor rítmico. O arco é um executor daquele. Você entende o que eu estou dizendo? O ritmo Sim, totalmente. o ritmo da orquestra é aquele ritmo que está escrito e você executa aquilo com arco. É diferente da rabeca, que o ritmo sai como consequência de um gesto, o gesto Uhum. percussivo do arco, entende? Sim. Então, Então, fala. é só ter uma pergunta do Rodrigo aqui, ele tá doido para saber sobre afinação. Aí ele Ah, perguntou se é quinta, quarta e terça a afinação do seu Nelson. Você tá sim, tocando aí. é exatamente isso. Ele Então, afina a mais grave em relações de quarta, né? Eu lembro disso, da gente experimentando, né? A dos mais graves. então, do grave para o agudo, quinta, quarta, terça maior. Então, isso aqui, ó, que é incrível, é o seguinte, que o seu Nelson chegou nessa afinação só pela questão empírica, né? Isso aqui é a série harmônica, né? Se você pega uma corda e Uhum. faz a experiência do Pitágoras, você vai ter daí quinta, né? Deixa eu tocar quarto, daí fica mais você tem isso aqui, né? Os harmônicos, você tira. Então você faz exatamente a tríade. Então, isso aqui eu estou fazendo só selecionando os harmônicos da corda, tocando de leve, inibindo a vibração da corda inteira e pegando o nó dessa senoide, né? Que essa corda ela vibra em várias senoides, cada uma é metade, um terço, um quarto e um quinto. Então, isso aqui é o que o seu Nelson faz com as cordas soltas. Então, quando você toca, Sim. você vai ter a ressonância do instrumento muito grande, porque ela vai estar reforçando a série harmônica, né? Então, e isso dá também vamos dizer, o que eu descobri tocando esse repertório que o Mário de Andrade anotou, né? Porque ali ele não fala nada da afinação, né? Mas aí você vai tocar as músicas, às vezes um coco, por exemplo, coco do Chico Antônio,
Tem um ali que o coco vai assim. É isso. Então, isso aqui usa uma escala que é o hexacorde, 6 notas, né? Então, essa configuração hexacordal é assim super comum na música tradicional, né? E ela fica nessa afinação, com essa disposição de corda solta, ela fica totalmente pronta, né? Porque eu estou tocando a melodia, Soando, né? eu estou tocando corda solta. Daí uma sexta. Daí. Então, só com 2 dedos eu faço a melodia. Percebe? Então, Sim. as músicas do seu Nelson são todas assim. Tudo ele faz com 2 dedos. Uhum. Aí isso feito, tem outra coisa do gesto, o ritmo disso é decorrente disso aqui, ó. Eu estou fazendo o gesto sempre assim. Sim. Percebe? Então, o gesto é sempre vai e vem. Então, o ritmo sai desse gesto, que é no rasqueado, né? Ou depois a gente vai ver no ar, que isso aqui com a letra é eu vi dona, eu vi a voar, eu vi borboleta no jogo do mar. Eu vi dona, eu vi a voar, eu vi borboleta no jogo do mar. Eu vi dona, eu vi a voar, eu vi borboleta no jogo do mar. Eu vi dona, eu vi a voar, eu vi borboleta no jogo do mar. Então, assim, é de uma clareza, assim, seria uma joia de tão perfeita a melodia. Isso aqui é Chico Sim. Antônio, né? É Chico Antônio e, quer dizer, totalmente não tem nenhuma racionalidade envolvida. Ele cantava isso como o Mário de Andrade registra lá, né? Que ele era um, um cara assim que para cantar os cocos dele ele girava, né? Para ganhar assim aquela força, né? Ele tinha uma força no canto. Então quer dizer, totalmente não racional, mas obedecendo uma lógica muito, vamos dizer, muito matemática da série harmônica, entende? E assim, decorrente de um gesto binário, que se trata, que é, quando você toca isso com arco, aí a gente vê como é que fica. Não sei se tá dando para ouvir bem aí. Ah, você tá me Então, peraí. ouvindo agora ainda? Sim, sim, sim. Então, Ah, isso que aqui bom. ó, Pode ir. o arco, então eu vou fazer isso aqui do jeito que eu tenho. Peraí, deixa eu pegar aqui um ângulo melhor. Você tem isso aqui, eu faço o acompanhamento, que seria do pandeiro, né? Então eu uso o polegar do pandeiro e a parte, os dedos, né?
Então, a Rabeca, ela vai. Ai, que lindo! Lindo! Quer dizer, isso aí está lá nos Cocos, né, do Mário de Andrade, um livro fantástico. Tem 250 cocos cantados lá por vários coqueiros, né? Acho que mais de 50, 60 e tantos deles cantados pelo Chico Antônio, né? O Chico Antônio foi assim o cara que o Mário de Andrade conheceu e assim escreveu, né, no Turista Aprendiz coisas maravilhosas sobre esse coqueiro, a capacidade dele de improvisar o canto, né? Então, um livro que está aí que a gente tem que. Quer dizer, o que eu vi, assim, que mesmo nos cocos, né, que aparentemente os cocos não vão, né, qual a relação que vai ter com a rabeca, né? Mas a relação está ali total, entendeu? Porque é Uhum. a mesma matriz rítmica, a mesma matriz. Então, os coqueiros pensavam a música do mesmo jeito que os rabequeiros, a partir desse, vamos dizer, desse motor rítmico, entende? Então, Uhum. a partir do momento que eu entendi essa, quer dizer, a minha maneira, né, de entender, porque assim o rabequeiro da tradição vai fazer um outro caminho, né? A minha maneira foi essa, a partir Mas aí que tá o negócio, aí que tá o negócio, o pulo do gato, né? Eu lembro muito, assim, nos primeiros anos ali na UDESC, né? Que você falava assim, não, mas você foi lá estudar e tal. Eu não sou rabequeiro, né? E aí hoje eu posso te falar aquelas que você é rabequeiro, né? Porque o rabequeiro é justamente essa pessoa que pega esse instrumento e desvenda caminhos nele, né? E inclusive eu aprendi isso com você, né? A desvendar afinações, formas de tocar o arco, né? E eu acho que não precisa estar na tradição para ser rabequeiro, né? Eu acho que a gente, o Cláudio falou na live passada que a gente fica falando que a rabeca é uma coisa dos árabes, é da África, é da Europa, né? E a gente tem a rabeca brasileira que nunca vai ser nossa, né? Então, assim, a gente tem aí, a gente está num grupo de WhatsApp, nós dois, que tem mais de 200 rabequeiros no Brasil, né? aham, E essas é, pessoas não estão todas na tradição. Elas estão igual a gente, nós dois, falando de nós dois que não nascemos numa tradição popular, né? Mas estão aham, igual a gente investigando como tocar esse instrumento. E cada um e cada uma ali está tocando de um jeito, né? A rabeca do Cláudio, o Cláudio tá criando um caminho ali de rabeca para ele. Ele fez uma rabeca de 5 cordas, né? Então tem aham, gente comprando essa rabeca de 5 cordas agora. E o que que isso vai causar no repertório de rabeca? A gente vai saber daqui a pouco, né? Então aham, tem eu que tive um caminho para rabeca que começa na percussão, né? Então, a minha rabeca é totalmente percussiva, não é uma rabeca de muitas notas e, né, não toco frevo nem choro, essas coisas na rabeca. A minha rabeca é bem do canto e da percussão, né? A sua uhum. rabeca é uma rabeca quase arqueológica, né? Essa pesquisa que você faz, porque você pega um registro escrito, investiga com quem toca hoje, mistura isso e cria um jeito de tocar. Um coco que não necessariamente era tocado por um rabequeiro, né? Aham. Então aí você já mostra pra gente um outro caminho para estudar um instrumento, que é um caminho da pesquisa e da experimentação também, né? A pesquisa no papel, que é um outro caminho, né? Então, Então, para mim, você é um rabequeiro, sim, Fia. Você fica negando obrigado. isso, mas você é. Não, tem assim sim, é verdade, mas é que assim os caminhos que eu cheguei ali foram quer dizer, é isso, né? Cada um vai ter o seu caminho. O interessante é exatamente essa variedade de possibilidades que surgem, né? Com os caminhos diferentes. Então, Sim, e o seu por caminho é parecido com o do Cláudio, que o Cláudio era roqueiro também, ele contou pra gente. Então aham. temos aqui dois roqueiros rabequeiros, né? Só que você passou pela música barroca também, né? Então teve essa curva, Eu, né? Que foi diferente.
Então, ah, esse, quer dizer, a Rabeca, ela faz essa ligação com uma coisa ancestral, Idade Média, né? Instrumentos não europeus. Então, quer dizer, tudo isso abre algumas coisas por exemplo, para mim, com a Rabeca, eu comecei a me sentir capaz de sair da música escrita, né? Então, estou a improvisar, fazer coisas que normalmente eu não Uhum. fazia com a música com a música escrita, mesmo considerando que a música barroca, por exemplo, tem um grande grau ali de improvisação, né? De que você não. Ai, gente, o que aconteceu? Travou. Ó, o Cláudio tá falando aqui que o Fio foi promovido. Foi promovido a partir de hoje. A partir de hoje a gente vai falar que o Fio é rabequeiro. Ele não vai poder negar. Ai, que pena que caiu de novo. Essas internets, hein? Ai, meu Deus, que dó. Teve bom demais. Será que a gente chama ele só para dar um tchau? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bem, gente, tivemos aqui uma prosa maravilhosa com o Fia, né? Uma aula sobre a história dele, sobre a relação dele com a Rabeca, os aprendizados que ele foi trazendo, né, no caminho dele, desde das mergulhos no barroco, desde do rock and roll, desde a universidade. Então, não, estou muito feliz aqui de poder trazer isso para vocês, porque eu tive o privilégio de conviver com ele por 4 anos intensos de graduação, né? Fazendo todas as disciplinas que ele dava, sendo orientanda de pesquisa e tudo mais. Então, tem muita coisa, né? O FIA tem muita coisa para compartilhar. Isso aqui é só uma gotinha do oceano que ele é. E e aí é isso, gente. Estamos aqui, vamos ver, né, se ele aparece aqui só para a gente dar um tchauzinho, né? Que eu já supunha que a prosa ia ser intensa aqui também. Deixa eu escrever para ele aqui. Ver se ele volta aqui para dar um tchau. Mas conversando, contando para quem está aí, que não entrou no começo, compartilha aqui que essa live faz parte das atividades de pré-lançamento do disco No Passo da Rabeca, que é um disco trajetória, é um disco que traz os caminhares meus, mas em diálogo com muitos músicos, muitos artistas, muitos brincantes, muitos lugares que me transformaram musicalmente e que me estimularam a compor as composições que estão nesse disco, né? O Luiz Fiamin, que estava aqui agora, mas foi abduzido pela internet, sumiu. Ele faz parte também desse disco. Esse disco começa junto com ele, na minha conclusão de curso de música, né? Eu fiz um curso de música usando a rabeca como meu instrumento, que era um choque, assim, né? No departamento, né? E nas práticas de conjunto e tudo, era a minha rabequinha que eu levava. E eu tinha esse apoio do FIA para estar ali, né? E aí o meu trabalho de conclusão de curso foi um disco com algumas músicas que a gente arranjou juntos, né? Então a gente teve é, toda essa experiência juntos aqui nesse processo. E ele estava aqui agora proseando com a gente. Não, acho que ele não conseguiu voltar, deve ter dado algum problema no telefone, talvez. Vamos ver se ele volta só para dar um tchauzinho pra gente. Mas enquanto ele aparece aí, eu já lendo aqui mensagem da Luanda Wilk, minha produtora maravilhosa. Beijo. Lembrando a gente que semana que vem, dia 20 de outubro, quarta-feira, às 8 da noite, a gente vai ter como convidado aqui o Marcel Portela, que é um grande rabequeiro, inventor,
compositor, e dia 21 tem o lançamento do single desse disco, chama Baião de Oiá. O Luiz Fiamin que participou dessa música. É uma música de Rabeca e que tem aí umas invenções minhas no meio. O Fia falou que tá sem bateria. Ai, meu Deus. Vamos ver. Vou falar mais um cadinho, que vamos ver se ele aparece. Mas aí tem dia 20, então, a gente vai ter a live com o Portela aqui, nesse canal, às 8 horas. Dia 21 tem o lançamento do Baião de Oiá, que um single desse disco que tá incrível e que tem aí umas provocações sonoras para esse mundo da Rabeca. Tô doida para os rabequeiros ouvirem, para as rabequeiras ouvirem e me dizerem o que acharam, né? Então já aproveita, terminando a live, já entra ali no minha bio, já faz o pré-save, que é você avisar o Spotify que você quer ouvir aquela música quando ela sair. Isso ajuda pra caramba a música a circular, né? E é uma música linda e que tem a participação do Fia. Ó, Rodriguinho, Rodrigo, Maria Clara, Rabequeira, foi lindo essa live. Oh, obrigada, querida. Vamos ver se ele volta. Chamando, pra dar um tchauzinho. Olha, tá vindo. Vem, Fia. Opa. Oi, Fia, vem dar um tchau beleza. pra gente. Tá todo mundo aqui. Então, acabou a bateria. Tá, eu acabo. Tá todo mundo aqui feliz Desculpa aí, demais com a acabou a live. bateria, eu não Muito, todo mundo percebi. feliz de te Mas, ouvir, agradecendo. Enfim, muitos conhecimentos. que bom. é, Enfim, tá todo mundo achando o máximo aqui, mandando beijo pra você. E aí eu fiquei dando recado aqui enquanto você voltava. Então, tá. Não, tudo bem. Então vamos ouvir o CD. Já tá na Então, ele rede? sai Não, em ainda não. novembro, mas na semana que vem, no dia 21, vai sair o Baião de Oiá que você gravou, né? Aí na sua casa, junto comigo. E aí o Uhum, convite que era para o pessoal sim. fazer o pré-save, Uhum, que tem esse negócio de pré-save, né? Que a gente avisa as plataformas aí, os robozinhos, que a gente quer ouvir a música, uhum. né? Então eu tava chamando o pessoal para entrar na minha bio lá do Instagram e fazer esse pré-save para ouvir de primeira, né? Assim que ela sair. Mas eu queria muito te agradecer, Pia. Muito, não, fiquei muito feliz de você ter Ah, que legal. topado. Tanto gravar esse disco à distância, no meio dessa pandemia, né? A gente com medo de acontecer alguma coisa, mas tomamos os cuidados todos, conseguimos fazer, né? As gravações, que eu acho que é uma grande conquista nossa, né? No meio desse caos. E Aham, eu acho que o disco, se eu ouvir um bocadinho, acho que tá legal, né? Ficou aham. bonito. E aí ele vai sair aí em É, novembro, né? Então, eu tô é. muito feliz de você ter participado dele. Te agradeço muito. E muito feliz também de você ter topado essa empreitada de live aqui, né? Que é um mundo muito doido, muito novo também. Não, tá ótimo. É. É que tá respondendo aqui o Cláudio que você vai ter um encontro, sim, quer dizer, vai ter. Eu submeti de novo o projeto, se der tudo certo, no 2022 a gente faz o encontro. Aí vai ter um encontro aqui, a Letícia vem também, vai ser bem bacana a gente O Cláudio falou que tá com aproveitar a essa mala rede pronta aí lá esperando. de... Bom demais. Pessoal, o Renan falando aqui, gostou demais de ouvir Beleza. suas histórias. Obrigada. Então, gente, Enfim, Fia, é isso. Valeu demais. Foi ótimo te ouvir também. Tocar, né? Saudades. E daqui a pouquinho o disco tá aí pra gente ouvir junto. é, então, que ótimo. Então, eu agradeço também, deixo um beijo, um abraço para todos e todas, e a gente vai se Beleza. cruzando aí. Beijão, Fia. Obrigada.
Tchau, Abraço. gente, que apareceu também. Tchau, Lê. Obrigada, beijo. Beijo. Semana que Tchau, vem, hein? tchau. Semana que vem, Portela. Tchau. Tchau, tchau.